Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Voltamos de novo para mais um programa aí, Ilhamil Islam, hoje com outro convidado, mas no qual vocês conhecem, é o nosso Ustad Cursiu Hafidhullah, e desde já o cumprimentamos e o saudamos, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais um dia do nosso trabalho, à vossa disposição, como é que vai? Alhamdulillah, na graça de Allah. Mashallah, hoje temos mais um tema para brindar os nossos internautas. O tema que nós temos para tratar hoje, queremos falar da música. Música esta que é uma catástrofe no seio da sociedade muçulmana. Hoje, muçulmanos viverem sem música, penso que é um cataclismo nesta sociedade ou nessa casa. Então, nós queremos tratar deste assunto em termos da nossa religião, qual é a sua relevância, qual é a sua obrigação, quais são as suas consequências e naquilo que o Sheikh tiver como capacidade de transmitir, esteja disponível, esteja disposto para compartilhar com os internautas. Mas antes deixamos um espaço que o Sheikh saúde os nossos internautas, porque o Sheikh sempre é saudado de alguma maneira, né? Mas o Sheikh dificilmente retribui esta saudação. Então o espaço está aberto primeiro para saudar os nossos internautas da Fadal. Detrás das câmeras estão lá pessoas a acompanhar o Sheikh, a esperar de um salam do Sheikh, a esperar de uma saudação. Fez embora, traz salam nas abordagens, traz aquelas saudações nas abordagens, mas de forma direta ainda o Sheikh não fez. Então esteja à vontade, o espaço está aberto para saudar nossos internautas. Eu saúdo a todos eles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'd. A saudação como um dos meios de ibada, como também uma das formas de adoração. O profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia: "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu", vocês nunca vão entrar no Jannah até terem crença em Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa lan tu'minu hatta tahabbu", e nunca vocês terão crença até que se amem uns aos outros. E ele diz: "Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum", acaso eu posso vos indicar algo, assim que vocês o fizer, se poderão se amar ou deverão se amar. Então ele disse: "Afshu salama bainakum", vocês devem espalhar o salam no meio de vocês. Neste caso, espalhar o salam um para outro, sendo muçulmanos, espalhar o salam, porque no salam também lá há recompensas, ou seja, há como ganhar as recompensas vindo de Allah subhanahu wa ta'ala para quem já deu salam. Então o salam não só também é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Você mandar salam para alguém é a mesma coisa dizer que Allah esteja contigo, porque você quando diz assalamu alaikum, que a paz esteja contigo, Allah é paz. Então é a mesma coisa você dizer que Allah esteja contigo. Logo este é um dua, wa rahmatullah. E não só, este mesmo Allah também, não só ele estar contigo, mas também a sua misericórdia, wa barakatuh. E não só, também ele te dar barakah, bênçãos. Então aqui existem 3 duas neste salam. Primeiro é pedir que Allah esteja contigo, Allah não te deixar você. E basta Allah estar contigo é porque você já está salvo. E Allah estar contigo é ele te guiar, ele te orientar. É que nem dizer que Allah te oriente. Então, alguém que diz que Allah te oriente é mesmo aquele que diz que Allah esteja contigo, porque basta te orientar, já está contigo. E basta estar contigo é porque te orientou, porque Allah nunca está junto, neste caso no seu amor, nunca está junto daqueles que são descrentes. Wa rahmatullah, e a sua misericórdia, o seu rahmah, não só ele estar contigo, mas também ter pena de ti na sua vida toda. Wa barakatuhu, e não só a pena, mas também bênção, Allah te abençoar na sua vida toda. Ter aquilo que é abençoado, neste caso, te afastar do mal, te afastar daquilo que provém do haram. Então, o salam é algo bastante válido, não só que lá existe também muita vantagem, isso a partir de cá no dunya e assim como lá no akhirah. Então, eu sei muito tempo, assim como saudei, exatamente é provável que aliás, é muito bom que saúde também aos outros e a todos. Então, eu sei um espaço de fechar, eu digo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os irmãos muçulmanos, especialmente. Nós estamos presentes, vamos responder o alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pois, embora fomos os primeiros a saudar o Sheikh, e vocês que estão deste lado também, este salam é extensivo para vocês e que respondam onde vocês podem responder, já que não há uma capacidade de interação assim direta, mas podem responder nos comentários este salam, podem fazer chegar este salam, e que Allah subhanahu wa ta'ala seja responsável de nos confraternizar no dia que nós formos a se encontrar
a partir deste salam. Allahumma amin. Amin. Sheikh, nós queremos falar da música, este que é um problema que afeta muita gente, em particular muçulmanos. Digo em particular muçulmanos porque o assunto mesmo que seja da sociedade em geral, os muçulmanos são diferentes de outras pessoas, pese embora sejam pessoas. Esta é uma cópia que eu fiz do Sheikh. Ouvi num dia e eu copiei. Gostei desta parte. Mas pronto, vamos entrar na música. A música no Islã tem alguma permissibilidade? Allah subhanahu wa ta'ala proibiu música e a música na história, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, o Iblis, la'anahullah, quando ele negou fazer sajda, quando ele negou fazer prostração, obedecendo à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, pelo seu orgulho e sua inveja, acabou negando aquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E dali, Allah subhanahu wa ta'ala, a falar com Iblis, uma das palavras ele diz: "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika." Tente desviar a quem tu conseguires com a tua voz. Então, essa sua voz, você vai tentar desviar as pessoas através dessa sua voz. E os comentadores traduziram a voz referida, que esta voz referida no Alcorão é a música. Então, o Iblis tenta desviar as pessoas a partir dessa voz. Assim que nós sabemos que tenta falar com alguém a partir da voz, tenta enganar alguém a partir da voz, tenta seduzir alguém, tenta, aliás, induzir alguém ao mal a partir da voz, assim também tenta desviar alguém a partir da voz. Apesar desta voz ser uma voz diferente daquela que é sua, mas também uma das formas de como chamar a estas pessoas a se aproximar desse shaitan. Neste caso, o mesmo Iblis, o mesmo shaitan, usa esses meios para poder chamar alguém a se aproximar dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse neste dia: "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika." Tente desviar a quem tu conseguires, bi sawtika, com a tua voz, a voz de Iblis, que é a música. Então, a música é a voz de Iblis, isto não há dúvida, de acordo com o Alcorão, e a música é um dos meios que o Iblis usa para algumas pessoas se aproximarem dele. Dia de Qiyamah, o Iblis ele irá dizer, como Allah disse no suratu Ibrahim: "وقال الشيطان لما قضي الأمر." O shaitan, o Satanás, ele irá dizer isso dia de Qiyamah: "لما قضي الأمر", quando a ordem for decretada: "إن الله وعدكم وعد الحق." Na verdade, Allah vos prometeu, deu-vos uma promessa real, uma promessa sem nenhum engano lá dentro. وَوَعَدْتُكُمْ, e eu vos prometi, فَأَخْلَفْتُكُمْ, e vos contrariei. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ لِي. Neste caso, o Iblis, falando isso lá no dia do julgamento, ele irá dizer que eu não tinha uma autoridade, uma força de como vos chamar a vocês. Não tinha uma autoridade de como vos obrigar a vocês, إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ, a não ser que só eu vos chamava. Neste caso, os donos, cantores, músicos, todos esses que produzem, reproduzem e produzem, então esses todos, eles apenas chamam. Neste caso, só há aviso de que dia X cantor está a vir. Ele vem no local X, dia X, data X, de que mês? Este mês. Então, isso tudo, eles apenas avisam. É carta que eles escrevem, deixam ali. É simplesmente aviso a passarem nos beiros. Então, tudo isso eles só estão a chamar. De que nós aqui, dia X, teremos cantor X. Um tal fulano que vem de Nampula, um tal fulano que vem de Cabo Delgado. Tudo isso é apenas aviso. E cada um começa a se bater onde está. Então, é isso que a partir disso, é esse shaitan que está a chamar as pessoas e não obriga as pessoas a seguir a ele. Ele irá dizer: "Illa an da'awtukum", só apenas eu vos chamava. Eu só vos chamava. Fastajabtum li, e vocês me aceitavam. Nesse caso, só alguém dizer que haverá música, haverá cantor virá aqui, e só apenas ele avisa e você começa a se bater lá mesmo onde você está para seguir a ele, mas ele não te obrigou. Serão essas expressões que o shaitan vai dizer e vai desmentir, ou seja, vai tentar sair daquilo que ele mesmo provocou a acontecer. Então, ele dirá: "Illa an da'utukum", a Surat Ibrahim, apenas eu vos chamava. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ, eu não tive nenhuma autoridade sobre vocês, mas eu vos chamava e vocês aceitavam a mim, vocês respondiam à minha chamada. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Então hoje vocês não podem me culpar, só devem se culpar a vocês mesmos. Eu nem tenho capacidade de vos salvar, nem vocês.
Neste caso, o Shaitan, mesmo sabendo que foi ele também um dos motivos das pessoas estarem desviadas, foi ele mesmo que chamava, usava essa sua voz, que é a música, e as pessoas saíam das suas casas e ficavam desviadas pela voz desse Shaitan, pela voz desse esse Satanás. Então Allah subhanahu wa ta'ala condenou a música, mesmo se fosse que não existe nenhum ayah no Alcorão que fala especialmente da música, mas só por dizer que você irá desviar as pessoas pela tua voz, e essa voz sendo música, este ayah seria suficiente. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse ainda no Surah Al-Luqman: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah disse: وَمِنَ النَّاسِ, e dentre as pessoas, man, aquelas يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث, compram coisas sem interesse, coisas fúteis, coisas inúteis, sem sentido e sem significados, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, a fim de desviar as pessoas do caminho de Allah. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, a fim de desviar as pessoas do caminho de Allah, بِغَيْرِ عِلْمٍ, sem um conhecimento. Então, este versículo desceu, como diziam alguns mufassiris, dentre eles Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que este ayah desceu através da música. E foi um homem que comprava ídolos, ia para Roma, Pérsia, e comprava, vinha em Meca, e daí trouxe uma moça, uma menina, e começou a cantar e atrapalhando pessoas. Enfim, este ayah desceu sobre a música. Dizia o Hassan al-Basri, rahimahullah, a explicar este ayah, que o referido كل ما شغلك عن عبادة الله من السمر والأضاحيك والحرفات والغنى ونحوها. Ele disse tudo aquilo que te impede da recordação de Allah, seja conversas, quer dizer, fora da hora, como depois de Isha, pessoas sentarem a conversar, والأضاحيك, risos, altos risos, والحرفات والغنى ونحوها, والحرفات, festas também, podem ser práticas essas de politeístas, de mushriquinas, festas, والحرفات, podem ser festas, والغنى, e assim como a música também entra neste ayah, ونحوها, e coisas semelhantes a isso, neste caso, etc. Então, até o Hassan al-Basri traduziu este ayah dizendo que este ayah também, a música entra neste ayah, ou seja, este ayah também fala da música. Então, o ayah, especialmente a razão da revelação, foi a partir deste ato que aconteceu, vindo deste homem que comprou esta moça, trouxe e atrapalhava os crentes por causa da música que aquela moça fazia naquela era, naquele tempo, quer dizer, os crentes enquanto estavam na sentada de Nabi, e ele tentava convidar as pessoas, dizendo que vocês também que estão a escutar o Nabi, venham também escutar a mim, neste caso, naquelas práticas dele sujas, mas os crentes como firmes ainda continuaram naquilo que é a firmeza. Então, este ayah, assim como aquele, vem exatamente proibir questões da música. Então, a música é uma coisa proibida totalmente no Islã. É mais ou menos isto, seja resumo, alongamento, mas seja a resposta já está completa. Certo. Eu não chamaria isso de resumo, eu diria que poderíamos terminar por aqui, mas existem algumas questões. Certo. Embora podemos encontrar alguma dentro das questões, respostas já adiantadas. E na música, o proibido é a própria voz ou o instrumental? Na música, o primeiro, o instrumental. A segunda coisa, a voz vai depender que forma, em que posição em que essa voz está enquadrada. Faltou uma pergunta. Entre o instrumental, a voz ou o conteúdo? Certo. As três coisas podem entrar na proibição dependendo da forma como que apareceram. Primeiro, o instrumental. Esse então não tem nem sequer um lugar, porque este está totalmente proibido. Sheikh Albani, rahimahullah, ele fez um livro chamado Tahrimu Tabli wal Ghina. Exatamente. A proibição de batuque. Neste caso, esse instrumental referido, tudo isso está proibido, wal Ghina, e a música. Então, segundo, o conteúdo. O conteúdo, se for que é um conteúdo que não faz parte da realidade, conteúdo que contraria o Islã, este conteúdo também é rejeitado, também é proibido. Terceiro, o terceiro ponto, outro ponto até que esqueci. A própria voz. A própria voz, exatamente, o som. Ok. Também o som, se aparecer de uma forma ilegal, também estará dentro da proibição. Agora, aqui temos a primeira coisa, que é o instrumental. Não tem espaço. Nem sequer de que forma que você usar, mas usando isso, esse não tem espaço. Até aqui
Você já está na música e é um grande pecado. 2, o som, a voz. A voz vai depender. Se é que esta voz é uma voz que traz uma aparência naquelas pessoas que cantam essas músicas, produzem essas músicas, ou então uma voz diferente que está na forma de poesia ou poema. Então, se for que você está em forma de poema, ou seja, poesia, aqui não haverá problema. Mas se for que a voz está em forma de como outras pessoas lançam suas vozes, segundo eles, dizendo que estão a fazer qasida, estão a fazer nascida, qasida, isso tudo. Então, se for que essa voz está exatamente colada ou conectada naquelas vozes de músicos, aí já entra na proibição. Se for que está exatamente conectada na poesia, aqui também está em permissão. Terceiro ponto, conteúdo. Se o conteúdo vai contra a Sharia, também esta música é proibida. Se o conteúdo vai de acordo com o Sharia, então aqui não haverá problema. Resumo. Nesse caso, resumindo a questão que eu respondi. Instrumental. Não tem espaço, nem sequer em qualquer língua e nem sequer em qualquer forma que você cantar. 2. O conteúdo, assim como a voz. Isso aqui vai depender de que forma, como é que você trouxe. Se for que isso tem a ver, aliás, isso aqui conectam, ou estão conectadas com a voz da poesia, e essa poesia sendo algo que tem a ver com a permissão islâmica, algo que tem a ver com, como dizer, algo que tem a ver com a conexão islâmica, então aqui não haverá nenhum problema, trazendo um bom conteúdo e uma boa voz. Então, aqui temos 2 pontos divididos. Um, instrumental, não tem espaço. 2, conteúdo, assim como a voz, vai depender. Depende. Exatamente. Certo. Nós estamos a falar da música no seu contexto geral. Ainda não chegamos na parte específica, visto que no contexto geral existem aquelas músicas que são de intervenção social, por exemplo, onde os cantores ou os músicos aparecem e dão conselhos sobre algo na sociedade. E o povo está a passar isso, está a fazer aquilo, está a fazer... Quer dizer, nem contraria o Sharia, nem está a falar nada do Sharia, nem está a favor, nem está contra. Mas é um assunto que tem a ver com a realidade de um certo povo. Este tipo de som, que não esteja acompanhado com alguma instrumental, este som é permitido você escutar. Dessa forma não é permitido. E isso que levou a ser chamado um cantor. É porque alguma coisa tem a ver, tem uma conexão naquilo que ele vai trazer e naquilo que vai trazer ele naquele momento. Sim. E naquilo também que ele mesmo que é, naquilo que ele mesmo é. Então vai trazer uma conexão. Por que esses não foram chamar um muçulmano que não canta? Sabem que se nós chamarmos a eles, apesar desse ser som e outro trazer som, mas alguma diferença vai trazer, alguma diferença vai existir. Não só vai provocar, ou seja, vai eliminar aquilo que posso chamar de doçura nas pessoas, nos seus ouvidos, que não irá conectar-se nas práticas, ou seja, nas vozes dos músicos. Então, sendo assim, este tipo de pessoa não dá para escutar, esse tipo de som não dá para escutar. E não só, mesmo dizendo que não contraria a Sharia, aqui não será possível não contrariar. Esse mesmo que veio, que sempre ele contraria, então, a razão de ser chamado é porque existe alguma coisa que não vai de acordo com a Sharia. Por que não foram ter com aquele que não faz isso? E ele trazer aí como poema e como poesia. 2. Este conselho não pode aparecer em forma de canção. O conselho aparece em forma de diálogo. Este aqui é o conselho. Certo. Exatamente. Muito bem. E agora vamos no contexto específico. No contexto específico, digo, existem aquelas vozes que enaltecem o nosso Nabi, enaltecem os ditos, os passos dos sahabas, mas estes ditos, por um lado, em forma de poesia, mas acompanhados com uma melodia, seja de uma viola ou seja de um violino, qualquer instrumento musical que é para, não sei, talvez aumentar a doçura deste som. Pese embora o Sheikh teria mencionado que quando existir instrumental não há espaço. Aí já é música. Aí já é música. Aí já é música. Pese embora esteja a enaltecer o Nabi, os sahabas. Isso é música. Não há Isso aí é música. Aí já não há. É como se fosse você estar a cumprimentar alguém e dar porrada. Nunca vai se dizer que é respeito. Muito bem. Sabe? Existem aquelas pessoas que dizem, eu prefiro... Existem aquelas músicas que... O nome é música. Não só o conteúdo, o contexto e a realidade total, tudo é música. Mas as pessoas dizem o quê?
Eu prefiro aquelas músicas românticas que me fazem eu adormecer, que me tiram um pouco o estresse. Esses. Mas são muçulmanos esses. Por razão pela qual estamos na parte específica. Essas pessoas, qual é a situação deles? Essas estão com o Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. É só com a recordação de Allah que os corações ficam tranquilos. Certo. Corações devem ficar tranquilos através da recordação de Allah. Agora, esta alma que fica exatamente bem calma, bem sossegada através da música, esta alma não é a alma de uma pessoa certa. Ou seja, essa alma aí te ordena você a estar no mar. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Yusuf, na história daquela rainha, Inna nafsa la ammaratun bisu'. Por certo, a alma ordena a pessoa a praticar o mal. Illa ma rahima rabbi. Excepto aquela alma que Allah ter pena dessa alma. Então, neste caso, não existe nenhuma alma sossegada que também deve sossegar através de uma outra coisa contra a Sharia. Enquanto já está claro. Ala bidhikrillah, com a recordação de Allah, tatma'innul qulub. Os corações é que ficam tranquilos. Então, não pode existir tranquilidade por via satânica, por via de músicas. Então, aquele que a sua alma se tranquiliza com um pecado, tem que saber que esta alma... Ele tem que saber que esta alma é suja. E tem que fazer tauba, e a própria pessoa está apertada na adoração. Porque algumas pessoas, quando ficam muito apertadas, neste caso, é muito difícil cumprir aquilo que é a ordem de Allah. Então, no fim, acabam gostando do pecado e tendo preguiça daquilo que é o din, daquilo que é o Islã. Então, se ver esse tipo de alma, está num perigo grave. Neste caso, uma alma que fica tranquila por via satânica e não fica tranquila por via do Islã, por via de recitação do Corão, por via de dhikr, então essa alma está num perigo. Resumindo, a alma que fica tranquila por via satânica e não fica tranquila por via... Aliás, queria dizer, a alma que fica tranquila por via satânica nunca fica tranquila por via islâmica. E a alma que fica tranquila por via islâmica nunca fica tranquila por via satânica. Então, o melhor dessa pessoa é abandonar isso e voltar para Allah e saber que essa pessoa está num caminho perigoso. Não, que lhe leva ao inferno caso assim for. Subhanallah. Então, caro internauta, aquela situação de que se tranquiliza com a música do Roberto Carlos e aquela dupla sertaneja que você gosta de escutar, aqueles conselhos, aquelas músicas de intervenção social. Estamos a falar dos que você mais ama, não pode trazer tranquilidade. Se saberes que isso te traz tranquilidade, então é uma tranquilidade intranquila, posso assim dizer. E existem, no nosso contexto moçambicano, não só, temos muitos grupos. Um dos grupos é Sautul Islam, temos os grupos corais, que em algum momento nas festas são convidados para dar os shows de cacidas, os shows de poesias, e esses grupos corais, cada um traz a sua melodia para abrilhantar o espaço, para abrilhantar as festas, seja lá nos nicais ou nas aberturas dos anos nos colégios, enfim, estas práticas para estes grupos criados para abrilhantar apenas esses espaços, no nosso Islã, tem algum enquadramento? Festas de que sentido? Festa pode ser um nome geral. Sim, razão pela qual especifiquei que nos nicais, às vezes nas aberturas das aulas nos colégios islâmicos, neste caso, é chamado um grupo coral para vir atuar. Isso tudo são práticas de música. Isso tudo é nascida, qasida. O Islã, o Hadith, fala de sha'ir, poesia, poema. Poema ou poesia não tem problema no Islã. Dentre eles que entoam, há pessoas que exageram. Dentre eles que entoam, há os que estão exatamente de uma forma certa. Neste caso, entoar, lá sem meter outros grupos, lá sem meter movimentos, lá sem meter mais outras vozes, melodias por lá que ultrapassam limites, e entoar normalmente, de uma forma normal, uma forma pacífica, sem nenhum problema e sem meter lá instrumentos. Então, dessa forma, levando essas pessoas, apesar de eu não conhecer esse grupo qual é, de Sautul Islam, mas respondendo no geral, dizer que o ato não seria dessa forma. Quando falamos de nikah, nos casamentos é para ser feito o que é para ser feito.
E não músicas, não canções dessa forma, desse gênero, convidando grupos, certos grupos, depois indo lá, fazendo o que faz, ou deixando o que não faz, deixando aquilo que é para fazer, fazendo aquilo que não é para fazer, coisas até lá com seus limites. Então, dessa forma, quando se faz a abertura, não se abertura qual for, mas de qualquer forma, sendo do Islã, e só serem esses meios de como abrir, de como existir a abertura desta forma. Por que esses que fazem a abertura, eles não fazem dua para Allah proteger? Por que esses que fazem a abertura, eles não aconselham as pessoas a forma de como entrar neste ano novo, neste caso, neste ano que é novo, este ano, como é que se diz? O ano letivo. O ano letivo, exatamente. Por que eles não aconselham dizer que dessa forma vamos andar assim, nosso regulamento é esse, mais aquele, mais isso. E não pode existir dessas formas vozes ilegais, como eu dizia lá em cima, antes neste caso, né? Vozes ilegais a fim de exatamente adoçar o grupo, adoçar a abertura, adoçar os casamentos, como fazem aí em alguns vídeos que mostram, em alguns áudios que fazem. Tudo isso estamos exatamente contra a lei, a não ser que sejam poesias legais. Poesias legais, não é problema. Se é que há poesias legais, aí já não há problemas. E há muitos bid'ahs que são cometidos. Então, exatamente. E temos alguma particularidade. Existem muçulmanos que são convidados nos nikahs para, eu não sei se chamaria de recitação ou de entoação, mas no que mais me aparenta é entoação de alguns ayas e até suras mesmo. Chegar lá e enquanto está-se a celebrar aquele depois de celebração daquele todo processo inicial recomendável, depois ali aparece o sheikh, aparece ali o ator neste caso e começa a recitar o Alcorão de forma extraordinária para aqueles que estão cegos como eu chamaria de forma extraordinária, no qual mesmo que você não tenha sentimento algum, pode te aparecer algum sentimento até começar a cair lágrimas. Uma forma de animar aquele momento. Quer dizer, a pessoa está a ler o Alcorão, mas de uma maneira extraordinária. Enfim, dizer que o Corão é lido da forma como foi revelado. Primeiro ponto. Sim. Quando digo é lido da forma que foi revelado, não estou a referir às letras apenas que estão ali, as palavras apenas que estão ali, porque você pode pronunciar aquelas palavras e não ler como foi revelado. Então, deve ser lido como foi revelado, deve ser embelezado como foi revelado. E o Alcorão deve ser recitado e não ser cantado. O Corão não é para entrar nas músicas, no qasida, na shidi. O Corão é para ser recitado. 2. O Corão é recordação. A pessoa tem que ler o Corão como recordação. Inna nahnu nazzalna dhikra. Nós revelamos o dhikr. Wa inna lahu lahafidun. E vamos proteger este mesmo dhikr. Allah disse, innahu laqawlun fasl. Este Corão é uma palavra da verdade. Wa ma huwa bilhazil. Não é brincadeira. Quer dizer, não se leva o Corão para entoar, para cantar músicas, para poder trazer uma abertura num certo grupo. Desse Corão é de Allah, este Corão é livro lúcido, este Corão é um livro limpo, este Corão é um livro poderoso, este Corão é um livro de qualquer forma, mas é um livro bom. Então, não podemos levar para seus lugares não apropriados. O profeta leu o Corão e não cantou. Os sahabas leram o Corão e não cantaram. E não só. O Corão deve ser lido do jeito que traz um sentimento. Apesar do profeta dizer que vocês, quando darem a ler o Corão, devem chorar. E se não conseguirem chorar, pelo menos trazer aquele sentimento. O Corão deve ser assim. O Aisha falava muito de Abu Bakr, dizia que Abu Bakr chora muito. Ele chora muito quando o profeta estava a dar a ele, a dizer que ele sempre será chefe. Então, aí o Aisha começou a reclamar que Abu Bakr, mas ele chora muito. Neste caso, o profeta a dizer que o Abu Bakr poderia liderar. Então, o profeta disse para Aisha que, olha, o Alcorão foi revelado no momento de tristeza. Neste caso, a recitação do Alcorão, a pessoa, se conseguir chorar e se não conseguir trazer sentimentos. Então, não pode isso tudo unir-se nas músicas. Tudo isso unir-se nas músicas, incluir lá nas músicas e dizer que eu estou a ler o Corão. O Corão deve ser lido como deve ser. E não pode existir vozes imitadas, vozes ligadas à música. Vozes ligadas a instrumentos de música, vozes ligadas a essas melodias de música. Então, isso tudo basta colocar, você já está a ler
de uma forma ilegal e não da forma como foi revelado, exatamente. Bom, Então, esses irmãos que sempre vão nos casamentos ou nos outros lugares, que recitam esse tipo de, aliás, recitam essa forma, lendo o Corão, essa forma, usando uma voz, pronto, um pouco não adequada, assim, mas essas pessoas sabem que este é o Corão e sabem que aquilo é para se cantar, e eles sabem de que eu sei de uma outra forma de como ler, que é a forma geral que se lê. Apesar de cada um ter sua melodia, apesar de cada um ter sua voz, mas tem que ser voz ou melodia que tem a ver com a recitação. E não melodia que se compara com a música, melodia que se compara com canções, por aí. Exatamente. Agora, dessa forma, isso é bid'ah. Fica bid'ah. E bid'ah é muito grave. é grave. Não. Subhanallah. E existem aquelas pessoas quando recitam o próprio Alcorão, não só nesses momentos, mas quando estão a sós e recitam este Alcorão, usando as palavras que o Sheikh acabou de pronunciar, que deve ser lido como foi revelado, eles ganham balanço. Ganham balanço e acompanham-se com alguns movimentos, ou para frente, ou nas partes laterais. Associaríamos esta maneira de recitar o Alcorão parecida com a música? Ganhar balanço de que sentido? Razão pela qual eu quis explicar que a pessoa balança ou para frente, está sentado, mas começa a balançar a cabeça para frente, a acompanhar a sua melodia, ou não nas laterais, ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, enquanto está a abanar a cabeça. Bom, o melhor, um dos ádabs de você ler o Corão é estar sossegado. Ler e estar sossegado porque você está a apanhar aquilo que você está a ler. Estar a acompanhar a sua recitação. Embora não esteja a entender a interpretação. Por exemplo. Por mais. Okay. Por mais. Todos que leem sabem que essa é a palavra de Allah, apesar de não entender. Sim. Então, sendo assim, ele tem que considerar aquilo como palavra de Allah e saber com certeza, a certeza que ele tem, convicção que tem, saber que o que está a se falar aqui é verdade. E sabe, mesmo não sabendo a tradução, mas sabe de que aqui fala-se do inferno, também fala-se de Jannah, e fala-se de haram também, fala-se de halal, fala-se daquela proibição, ele sabe. Apesar de não saber o que ele está a ler, a sua tradução para a sua língua. Mas mesmo assim sabe que aqui pode existir, já ouvi que aqui já tem, fala do inferno, isso tudo juntando, ele vai ter sentimento. Só juntar duas coisas, inferno e Jannah. A segunda coisa, haram e halal. Aí vai aparecer sentimento. Então, dessa forma, o melhor é a pessoa tem que sentar de uma forma tranquila e estar a ler o Alcorão. Certo. Não. E talvez estamos a entrar na parte mais crucial da nossa conversa. Em relação ao hukumu da música, quais são as suas consequências? Se dizemos consequências, estamos a falar se existem umas consequências direitas a partir deste dunya, assim como no akhira. Bom, existir existe. Primeiro, é dizer que produzir músicas. Primeiro, você como pecador, é pecador porque já cantou, e toda pessoa que escutar terá pecado, aquela pessoa que escutou terá pecado da parte dela por ele escutar, com sua vontade, e não terminará por aí. Você também que produziu esta música terá pecado de todos aqueles que escutaram a tua música. Depois, segundo ponto, este é cantor. Agora temos os vendedores de discos, flash por aí. Esses vendedores também que vendem esses todos os instrumentos para apoiar, para ajudar a música a ir à frente, também todo que se beneficiar daquele disco que ele vendeu, também terá pecado até aquele disco se quebrar. Depois, temos também a pessoa que foi mandada para comprar, também se terá pecado de todo aquele que escutou, porque ele apoiou também. Ele terá pecado de toda a pessoa que escutou e se beneficiou daquela música, por ele ir comprar. Essa é por vender, essa é por comprar e essa aqui por produzir. Logo aqui temos três pessoas diferentes. A primeira pessoa é o cantor. O cantor terá toda aquela pessoa que escutou. Logo ele é o pior. E temos o vendedor. O vendedor terá seguindo a linha dos discos que ele vendeu. Ou flash que ele vendeu. Ou aquilo todo que vai ajudar, mas vindo da parte do gasto dele. Vindo da parte do esforço dele. Então, essa também terá parte dele. Aquele que foi comprar também terá parte dele. Então, esses todos, voltando para o cantor terá pecado de toda pessoa que escutou ou
beneficiou-se daquela música. Logo aí, o vendedor também, assim que vender, aquele cantor também terá parte dele. Por ele vender um disco que lá contém a sua música. Aqueles que vão escutar, todos, até aquela música acabar de ser escutada. Até aquela música não existir mais aqui no mundo. Até aquela música não existir mais ninguém. Ou então até que faça tauba. Se fazer tauba aí já a porta já está fechada. Porque você já fez tauba e não tem como eliminar. Não tem como apagar essas músicas. Aqui já você já está fechado e já está aberto para o caminho de tranquilidade, que é fora de músicas. Então, é mais ou menos isso. Mais esses pontos. E mais alguma coisa também por aí, mas vou terminar um pouco por aqui. Exatamente, isso é suficiente. É suficiente, mas há pessoas que só ouvem quando levam porrada. Certo. Sim, então nós queríamos, talvez, se nestes grupos temos pessoas que ouvem quando levam porrada, porque muitos muçulmanos sabem que música é haram. Mas já de encontrar um muçulmano na casa dele, está tocando a tocar músicas indianas. Parece que a música indiana tem alguma permissibilidade. Música indiana, música inglesa, música árabe, música portuguesa, música macua, música qualquer for lá, mas é haram. O nome é música. O nome é música. Isso é a mesma coisa, uma mulher de Meca fazer zina, mulher de Medina fazer zina, de Moçambique fazer zina. Essa aqui não há dizer que, como essa aqui é de Meca, fala árabe, então o pecado dele será eliminado. Essa aqui como é macua, então o pecado dele mantém. Não todos. A sentença é a mesma. A sentença é a mesma. Então, os cantores e as pessoas que escutam, não há música islâmica. Toda música é música. Terminou aí. Não há música islâmica. No Islã não há músicas. Então, essas músicas são escutadas, todas elas são proibidas. Muharramat são proibidas. Então, seja lá você dizer que eu estou a escutar música indiana, exemplo, Maher Zaini, tudo que ele canta não é para ser escutado. Este é um exemplo de um deles. Este é o Maher Zaini, que tudo aquilo que ele vai cantar, tudo que ele canta, não é para ser escutado. Porque uma das coisas é a sua crença que está a trazer ali. E traz crenças que podem levar a pessoa ao shirk. Então, dentre essas todas coisas, aquilo, outras coisas são aquilo que ele põe lá, tudo isso, coisas instrumentalizadas. Ele faz show mesmo, é convidado para fazer show. Então, tudo isso. E mais outros irmãos. E temos outro aí. Vamos lá estar um pouco claro. Temos Ahmad Rijal. Também o que ele canta não dá a ser escutado. Porque tem muitas misturas. E não só, até músicas que ele produz dentro disso. Por exemplo, como é que você vai levar a mulher estar a responder naquilo que você está a cantar, sabendo que nem a voz de mulher é considerada como se fosse nudez? Ou seja, é considerada de nudez. Então, nem a voz de uma mulher é considerada de nudez. Como é que essa mulher vai responder no seu casamento, aonde estar a responder e estar a se escutar ali em voz alta? Isso é haram. Então, juntando tudo isso aqui, não dá para ser escutado. Então, temos que escutar poesias legais. E não essas caçudas, essas músicas que são produzidas contra a Sharia. Não. E nós temos uma febre na comunidade dos muçulmanos e só Allah subhanahu wa ta'ala pode ser responsável de nos livrar nessas situações, e desde que nós estejamos ou tenhamos a nossa disponibilidade dessa nossa liberdade, porque não basta só dizer inshallah quando você ainda não tem interesse para mudar o cenário. Diziam algumas pessoas, não sei se este encontra um enquadramento na religião, a pessoa que escuta música no dia de Qiyama aparecerá o seu tímpano a entornar um chumbo fervido. Esse dito eu não encontrei. Tem algum fundamento? Eu não encontrei. Não encontrou. Sim. Certo. Para aconselhar aos nossos irmãos, como a parte final da nossa conversa, sim, qual seria o conselho que deixaria para mim só para simples. Os outros? O conselho apenas seria simples, dizer que música é haram, em todas as vertentes, sendo música aquilo que contraria a Sharia, daquela forma é haram. Seja você cantar nos casamentos, nas aberturas, cantar aonde, nos convites, por aí. Seja em árabe, em português, em inglês, música indiana, não há música indiana no Islã. No Islã, o Islã condenou música. Não disse música dessa língua, ou quando for velho, quando for criança, dá para deixar. Quando for criança, se deixar.
E se crescer com essa educação, vai ser como? Então, dessa forma, é como se fosse aquele que, pronto, só ele diz que não, eu não como porco, mas para os filhos, como são crianças e ainda não têm pecado, ele está pronto a entregar. E se crescer amanhã, dizer que papai fazia o que conosco? Só papai que não comia. Então, isso tudo, dizer que a música no geral é haram, é pecado. O Islã, o que permitiu é shi'r, poesia, poemas. Aí já não é problema. Mas poemas que têm a ver com a realidade islâmica, poema que tem a ver com o Islã, e não poemas contra a Sharia, não poemas contra o Islã, mas poemas que têm a ver com a realidade. Poema não tem problema, poesias não tem problema. Há muitos livros que escreveram isso, há muitos livros de poesias, de poemas, a Lamia, a Nunia, a Ta'ia, de muitos ânimos, né? Há de encontrar de muitas rimas diferentes. Então, isso não é problema, mas que tem a ver com o Sharia do Islã. O profeta já permitiu o shi'r, poesia ou poema, mas cantar músicas, seja lá, cantar lá, colocando a aya do Alcorão, colocando hadiths, isso tudo é algo condenado, é algo que está contra a Sharia e que nós não devemos, e temos que saber que é um grande pecado e cada um terá que receber castigo caso morrer sem que antes faça tauba. E se a pessoa morrer antes de fazer tauba, mesmo morrendo, ele terá pecado de todos que sempre escutarão até a última audição da música, no último dia que a última pessoa escutar, e dali não escutar mais, aí serão fechados, mas tudo que se escutou vai te encontrar e terá seus castigos até lá onde você estará. Então, mais ou menos, dizer que música no geral é haram, é pecado, não dá a ser escutado, e algumas pessoas apenas põem, colocam até como chamadas. Pronto, tudo isso é grave, até vem tocar nas mesquitas, pessoas a rezar, tudo isso é haram. Então, são assuntos graves e a música, sem dúvida, é um assunto grave perante Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah prometeu a esses músicos ou essas pessoas que escutam no Alcorão dizendo essas pessoas terão um castigo doloroso, castigo pesado, um castigo muito severo e muito grave dia de Qiyamah, e temos que se afastar exatamente dessas partes. E a música, um dos graves perigos que tem é que a música faz nascer a hipocrisia no coração de uma pessoa. Subhanallah. Então, por aqui eu termino, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a facilidade de não nos afastar desses atos perigosos e estranhos. Allahumma amin. Só para terminar ou fechar, Sheikh, desculpa. Em que grau de pecado a música se encontra? A música está dentre os pecados grandes. Subhanallah. A música está dentre os pecados grandes, dentre os pecados perigosos. É lá onde se encontra a música. É com essa pergunta e com essa resposta que nós terminamos o nosso programa, e agradecemos pelo carinho da vossa audiência aí deste lado, e ao nosso Sheikh, que Allah vos facilite e que transmitam esses conhecimentos até ao nosso último homem, e que essas palavras sirvam para aquele que ainda não nasceu. Se ele nos encontrar quando nós não estamos neste dunya, que com essas palavras tragam alguma mudança, se ele for alguém que estiver a escutar essas músicas. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.